Dizem que o sertão tem seu próprio silêncio. Um silêncio que não é vazio. É cheio de lembranças, de vozes antigas, de passos que ninguém mais escuta. Quando o sol se vai e o céu se cobre de estrelas, o vento passa sussurrando entre os galhos secos da caatinga. E quem é do lugar sabe. É nessa hora que o sertão respira. Dona Iracema sempre dizia que o sertão vive, que ele tem alma, tem olhos e escuta tudo. Era uma mulher de mais de 80 anos, pele curtida de sol e olhar sereno, que morava num casebre de barro no alto de uma vereda esquecida. As paredes da casa guardavam retratos antigos, santos empoeirados e uma lamparina que nunca se apagava. Toda noite, Iracema se sentava na cadeira de balanço, olhando para o escuro lá fora, como se esperasse alguém. E talvez esperasse mesmo. Certa noite, seu neto, o Tiago, o rapaz da cidade grande, veio visitá-la. Tinha crescido ouvindo histórias de assombração contadas por ela, mas nunca acreditou de verdade. Achava que era coisa de gente do interior, invenção para assustar menino. Mas naquela noite, o vento mudou. Iracema olhou para o neto e disse baixinho: "Tá ouvindo, meu filho?" Tiago fez que não com a cabeça. Escuta com o coração, não com o ouvido. O sertão tá contando coisa. Ele riu, achando graça daquilo, mas por dentro um arrepio subiu-lhe pela espinha. A velha levantou, foi até o canto e acendeu o candeeiro. A luz tremia, lançando sombras que dançavam pelas paredes. O vento parou de repente, como se tivesse se calado para ouvir. Iracema se sentou de novo e falou com voz calma, porém firme: "Tiago, você já ouviu o vento chamar alguém pelo nome?" O rapaz franziu a testa. "O vento?" "É, o vento, quando sopra entre as veredas e passa pelos galhos secos, às vezes ele fala, chama a gente, e quem responde nunca mais é o mesmo." Tiago riu, meio sem graça. Mas Iracema não riu. Seus olhos pareciam mirar a um tempo distante. Ela passou a mão pelos cabelos brancos e continuou: "Eu era moça quando ouvi a primeira vez. A seca judiava da gente e eu fui buscar água no poço do outro lado da vereda. Era noite e o céu parecia um manto cheio de buracos de luz. De repente, o vento soprou e eu ouvi alguém me chamando. 'Iracema', disse uma voz. 'Volta!' Eu congelei. Olhei para trás e não tinha ninguém, só o vento e o chiar dos galhos. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe. Ela olhou firme para mim e disse: 'Não olhe para trás quando o vento chamar, filha. É a alma pedindo o caminho.' Desde aquele dia, Tiago, eu aprendi que o sertão não esquece. Aqui, até o vento carrega histórias." Tiago ficou quieto. Não sabia o que responder. O vento soprou outra vez, passando por entre as frestas da janela. E juro, Flávio, se você fechar os olhos agora, vai ouvir também o som do vento sussurrando nomes que o tempo não conseguiu apagar. E assim terminava a primeira noite de Tiago no sertão. Mas o que ele ainda não sabia é que aquela seria apenas a primeira vez que o vento falaria com ele. Naquela noite, Tiago dormiu mal. A história da avó ficou martelando na cabeça dele. Não olhe para trás quando o vento a chamar. Ele tentou rir daquilo, mas o som das janelas batendo e o farfalhar das folhas lá fora não deixavam. Parecia mesmo que o sertão tinha acordado. De manhã cedo, o sol nasceu pesado, queimando a terra rachada. Iracema preparava o café moendo o grão no pilão com um ritmo antigo. Tum, tum, tum. E sem olhar para ele, falou como quem lê pensamento: "Dormiu direito, Tiago?" "Mais ou menos, vó. Esse vento não para nunca." Ela sorriu. "O vento aqui não é só vento, meu filho. Ele traz recado." Tiago achou graça, mas notou que o sorriso da avó não era de brincadeira. Era um sorriso triste. Durante o dia, Tiago ajudou a buscar água no velho poço atrás da colina. O caminho era longo e o sol ardia forte. A terra parecia respirar calor. De repente,
O vento soprou. Um vento frio, cortante, que não combinava com o calor do sertão. Tiago parou. O som do vento mudou. Não era mais só o assovio entre as pedras. Era voz. Ele virou devagar. Olhava para todos os lados, mas só havia um mato seco balançando. O vento voltou a soprar mais forte, levando consigo o som de um lamento longo. Um canto, como se alguém chorasse entre os galhos da caatinga. Tiago se arrepiou, deixou o balde cair e correu de volta para casa. Iracema o viu entrar esbaforido, rosto pálido, colocou a mão no ombro e perguntou: "O vento te chamou, não foi?" Ele balançou a cabeça trêmulo. Eu ouvi meu nome e tinha um choro, um canto triste. Iracema se sentou, respirou fundo e disse: "Pois é assim que começa. Primeiro o vento chama, depois o canto vem." "O que isso quer dizer, vó?" "Quer dizer que o sertão te notou. E quando o sertão chama alguém, é porque tem coisa que precisa ser ouvida." Tiago não entendeu. Mas à noite o vento voltou. As lamparinas tremiam e Iracema, serena, apenas rezava baixinho: "Ave Maria, cheia de graça." O vento parecia responder como se soprasse junto às palavras. Tiago foi até a janela, curioso. A velha, com voz firme, ordenou: "Não abra, menino." Mas era tarde. Ele encostou o rosto na fresta e viu. Lá fora, uma luz azulada dançava entre os espinhos da caatinga. Era fraca, mas pulsava como o coração vivo. E de dentro do vento, a mesma voz murmurou: "Tiago!" Ele recuou assustado. A lamparina se apagou e o vento parou. Iracema se levantou, pegou o terço velho e olhou para o neto com tristeza. "Agora não tem mais volta, meu filho." "Volta de quê, vó?" Ela suspirou. "O sertão escolheu te mostrar o que ele esconde." Nos dias que se seguiram, o vento não deu trégua. Soprava de dia, sussurrava à noite. E, por mais que Tiago tentasse fingir que não ouvia, lá no fundo, sentia. O sertão parecia chamá-lo. Dona Iracema, por sua vez, andava mais calada. Ficava longos minutos olhando para o horizonte, como quem espera uma visita que sabe que virá. Até que, numa tarde quente de domingo, Tiago viu algo estranho. Um homem caminhava pela estrada de terra. Tinha o rosto coberto por um chapéu de couro gasto e carregava uma lamparina azul acesa, mesmo com o sol forte. Cada passo dele levantava poeira e, mesmo assim, a chama da lamparina não se apagava. Tiago franziu a testa. "Vó, quem é aquele?" Iracema ficou imóvel. O olhar dela mudou, de surpresa para medo. "Não pode ser", murmurou. "Ele voltou." O homem parou diante da porteira e ficou olhando para casa. Não disse palavra. Só levantou a lamparina e o brilho azul iluminou o rosto, pálido, sem cor, com olhos fundos e quietos. Tiago sentiu o corpo arrepiar. "Boa tarde, moço", disse ele, tentando parecer corajoso. O homem o encarou e respondeu, com voz rouca: "O sertão não tem tarde nem noite. Para quem se perdeu?" Tiago ficou sem reação. Iracema se aproximou devagar, os olhos marejados, mas serenos. "O senhor ainda anda por aqui?" perguntou com voz trêmula. Ele inclinou a cabeça e respondeu: "Prometi que só partiria quando o vento me chamasse pelo nome." Por um momento, ninguém falou nada. O homem olhou para Iracema e disse: "O sertão não esqueceu de você, moça. Ele lembra quem respeitou os mortos." E, sem mais palavra, virou-se e caminhou de volta pela estrada até sumir no brilho do calor. Mas a lamparina continuava ali no chão da porteira, acesa, azul. Tiago se abaixou para pegá-la, mas Iracema segurou sua mão. "Não toca, menino." "Por quê?" "Porque essa luz não é daqui. É chama de alma que ainda busca caminho." Tiago se afastou assustado. Iracema fez o sinal da cruz
e os dois entraram para casa. Mas naquela noite, quando o vento voltou a soprar, Tiago viu pela janela o mesmo homem lá longe, entre os mandacarus. A lamparina azul dançava no escuro, e a cada passo dele, o vento murmurava um nome diferente. Sussurro distante no vento. Anselmo, Joana, Bento, Ana. Tiago percebeu. Eram nomes de gente que já morrera no povoado. O homem da lamparina parecia chamar as almas, guiando-as pela caatinga, como um pastor de sombras. O vento ficou mais forte e o candeeiro dentro da casa se apagou. Iracema se levantou e disse com voz firme: agora o sertão está abrindo caminho, e quem não tiver fé, que reze. Tiago, trêmulo, olhou pela janela uma última vez. O homem da lamparina ergueu o braço e, por um instante, a luz azul iluminou todo o sertão, revelando cruzes esquecidas, rostos sem rostos, vultos caminhando silenciosos. E então, tudo escureceu. Na manhã seguinte, a lamparina azul estava na mesa da cozinha. Ninguém sabia como ela fora parar ali, mas Dona Iracema apenas disse: o sertão te escolheu, Tiago, e agora você também vai ouvir o que ele ouve. Após a noite do homem da lamparina azul, Tiago não conseguia mais dormir. O vento parecia sussurrar sempre o mesmo nome, o nome dele. E a cada passo na casa, ele jurava ouvir passos atrás de si. Dona Iracema, como se tivesse percebido o medo do neto, disse com voz calma: não tenha medo, Tiago. O que você vê não é coisa de terror. É só o sertão mostrando o que ficou esquecido. Mas naquela noite, Tiago viu algo que nem ele nem a sua avó esperavam. Lá fora, no quintal da casa, uma luz fraca começou a surgir. Primeiro pequena, depois maior, como se alguém acendesse tochas invisíveis. E não era só uma, eram várias, movendo-se devagar pelas veredas da caatinga. São almas, sussurrou Tiago, quase sem ar. Iracema assentiu, olhos marejados, mas serenos. Sim, meu filho, são almas que não encontraram descanso. Mas por que elas caminham? Porque ninguém mais lembra delas, ninguém reza por elas. E quem não é lembrado, anda até que alguém se importe. Tiago observava fascinado e apavorado. Algumas luzes paravam diante da casa, como se observassem. Outras desapareciam entre os arbustos secos. E, quando ele olhou para a vereda mais distante, viu uma luz azul maior que as outras. Era o mesmo brilho da lamparina que o homem misterioso carregara dias antes. Vó, olha aquela luz, disse ele apontando, e Iracema se aproximou segurando o braço dele. É hora de acender o copo d'água, Tiago. É hora de acalmar quem ainda vaga. Ela colocou um copo d'água na janela e murmurou nomes antigos: Joaquim, Maria, Bento, Ana, que encontrem descansos. Ao pronunciar cada nome, uma das luzes parecia se inclinar como agradecendo. E o vento, que antes assoviava e uivava, tornou-se suave, quase respeitoso. Tiago sentiu uma paz estranha, como se finalmente o sertão tivesse se acalmado. Mas antes que pudesse falar, uma das luzes parou bem na frente da porta, brilhou mais forte e apagou de repente. O sino da igrejinha distante tocou sozinho. Era meia-noite e Tiago percebeu que no sertão as almas realmente caminham. E só aqueles que têm coragem e fé podem vê-las. Dona Iracema olhou para o neto firme. Agora você entende, Tiesco? Quem anda por aqui não está perdido. Então, elas estão apenas esperando? Esperando por lembrança, esperando por quem se importe. Nos dias seguintes, Tiago já não tinha dúvidas. O sertão era vivo. As luzes, os sussurros, o vento que chamava nomes, tudo fazia parte de um mundo que só alguns conseguiam perceber. Dona Iracema
percebendo a inquietação do neto, decidiu revelar um segredo antigo. Tiago, você sabe por que o sertão guarda essas coisas? Perguntou ela, sentando-se à sombra da varanda. Ele balançou a cabeça, atento. Porque aqui morrem almas sem descanso? Ela respirou fundo e começou a contar. Há muito tempo, muito antes da sua geração, este pedaço de sertão foi cenário de uma seca brava. Muita gente morreu, sem família, sem cruz, sem reza. Enterravam os mortos às pressas, sem nome, sem história. E quem morre sem memória, meu filho, anda pelo sertão. Tiago engoliu em seco. Então, as luzes que vimos eram eles? Sim, disse Iracema, firme. E agora você entende o que significa o vento chamar? É o sertão lembrando quem esqueceu, mostrando o caminho para aqueles que não tiveram descanso. Naquela mesma noite, o padre do povoado veio benzer a casa de Iracema. Dizia que o mal estava solto no sertão e precisava de proteção divina. Mas Iracema sabia, não eram demônios, eram pessoas esquecidas clamando por lembrança. Ela mostrou a Tiago um canto da casa que ele nunca tinha reparado. Um pequeno altar com velas apagadas e fotos antigas. Algumas tão antigas que ninguém mais sabia quem eram. Cada alma precisa ser lembrada, Tiago, disse ela. Acendemos velas, deixamos água, falamos seus nomes. E às vezes só assim eles descansam. E naquela mesma noite, enquanto o vento soprava pelas veredas, Tiago viu novamente a lamparina azul parada no meio da caatinga. Mas agora não parecia assustadora. Parecia guiando, mostrando que cada passo tinha um propósito. Iracema olhou para ele e falou baixinho. O sertão tem segredos que nem todo mundo entende. Mas você agora sabe que ele é justo. Ele olhou para o horizonte e percebeu. As almas que caminhavam ali não vinham para assustar. Vinham para serem lembradas. E assim, Tiago começou a compreender que o verdadeiro segredo do sertão não era a assombração. Era a memória. A memória daqueles que ninguém quis lembrar. As noites no sertão continuavam silenciosas e misteriosas. Mas depois do segredo revelado por Dona Iracema, Tiago começou a enxergar tudo de outro jeito. O vento que antes chamava nomes, agora parecia diferente, respeitoso, quase cuidadoso. Na última noite da visita de Tiago, Dona Iracema pediu algo inesperado. Deixa a janela aberta, menino. Quero que o sertão entre. Tiago hesitou. Mas, vó, e se aparecer alguma luz de novo? Confie, respondeu ela com um sorriso tranquilo. É hora de dizer adeus. O neto sentou-se ao lado dela na cadeira de balanço, observando o luar banhar a vereda. De repente, uma luz azul apareceu no quintal, pulsando suavemente. Era a lamparina, igual a que o homem misterioso carregara. Mas dessa vez não havia medo. O vento começou a soprar lentamente e Tiago ouviu um murmúrio quase humano. Iracema! A avó fechou os olhos, sentindo o abraço do sertão ao redor da casa. A luz azul passou por cada canto, iluminando as fotos antigas e os pequenos copos de água deixados na janela. E pela primeira vez em muitos anos, o vento parou. Tiago olhou para a avó e percebeu que ela estava em paz. Ela sorriu, olhando para ele com ternura. O sertão te conhece agora, Tiago. E eu também posso descansar.
No dia seguinte, quando o sol nasceu, a lamparina azul tinha desaparecido. Mas nas veredas, algumas pequenas luzes continuavam, tímidas, como se guardassem a memória de tudo o que acontecera. E Tiago entendeu. O sertão não esquece, e a lembrança dos que se foram é o que mantém a paz. O sertão guarda o que o tempo esquece, e a fé de uma alma boa pode trazer descanso até para os que já partiram. Lembrar é dar vida, esquecer é condenar. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.